Em passo a passo e falando nela na caixinha. Ela tá aqui do meu lado já, tudo bem? E aí, Vanessa? Tudo bem, prazer em revê-la. Igualmente, viu? Muito legal estar aqui. E vamos aprender a caixinha MDF. Isso, em MDF. A gente vai trabalhar hoje, primeiro oi pro pessoal de casa. A gente vai estar trabalhando hoje, ensinando vou dar 3 sugestões de pátina, tá? Pátina porque uma só é muito pouco. Uma só é vamos muito aprender pouco. 3. Isso. A gente vai estar começando a fazer 2 tipos com cera, tá? Eu vi que você na chamada falou direitinho. Um tipo é com vela. Aprendi. Aprendeu já direitinho. Vela. E isso. as outras? E outras 2 com cera. Com cera. Tá? A gente tem, é legal falar, a gente tem assim inúmeras técnicas de pátina. É assim uma variedade muito grande mesmo. Fica até difícil falar todas elas aqui. Mas a característica principal da pátina é que é uma pintura desgastada, né? E para que ela dê esse efeito e apareça bem, a gente tem que trabalhar com 2 tons, pelo menos, que se distinguem entre si. É aquela tá? envelhecida? Fica meio envelhecida Então, ou não? existe a envelhecida. Também. Normalmente, a pátina remete ao envelhecimento, porque é um desgaste, né? Como se fosse um desgaste natural, tá? Então, olha, a gente vai trabalhar com a madeira, com o MDF, como você falou. A madeira, claro, vou estar chegando com ela nesse tom, que o MDF fica, e vou passar uma demão de tinta marrom. Eu trabalhei aqui com a tinta acrílica fosca, né? Esse tom chama Dark Chocolate, eu quis trabalhar um tom bem escuro, tá? E aí, eu vou, para poder selar essa cor, e quando eu trabalhar com a cor de cima, eu não arrancar essa cor também, eu tenho que selar essa cor. E como é que eu vou proteger e selar essa cor? É com a cera incolor, olha. Então, eu vou estar passando uma camada, um paninho da cera incolor por toda a superfície marrom que eu tenho aqui, ó. É uma camada fina, não precisa nada de exagero, tá? Mas é que eu preciso preservar esse tom marrom aqui embaixo. É o que vai proteger. Isso mesmo, tá ok? Então, olha, vou trabalhar isso daí. E é só uma camadinha mesmo, Uma ele passou camadinha, rapidinho, isso. de leve. Exatamente. Vou pegar aqui uma bandejinha e vou aplicar uma demão de um outro tom que eu falei. A gente tem que trabalhar com tons contrastantes. Eu trabalhei com marrom, agora eu vou trabalhar aqui, olha, essa cor chama porcelana. É uma cor clarinha. Olha, o rolinho eu gosto de fazer assim, ó. A gente molha o rolinho e tem que trabalhar ele todinho aqui na bandejinha para que essa tinta, ó, envolva o rolinho todo. Nunca molha a tinta e já vem passar na peça, porque senão fica muito manchada essa pintura. A gente trabalhando o rolinho dessa forma, a tinta espalha no rolinho de uma maneira bem uniforme e a cobertura fica bem melhor. Vou dar uma demão desse tom porcelana e vou ver se eu achar que cobriu o suficiente o quanto eu quero, uma demão é o suficiente. Senão eu vou aguardar a secagem e vou passar outra. E essa secagem pode acelerar no secador? Pode. Porém, não pode colocar no ar quente, porque senão vai derreter a cera que eu passei. E como que eu sei se uma só demão já... Olha, aqui você tá vendo, a gente ainda consegue perceber bem o marrom embaixo. Ó. Eu acho melhor um acabamento que eu dê outra demão, sim. Tá? Então, no caso, eu secaria e passaria mais uma demão. Tá? Mas não com ar quente. Não, lembrando que não pode ser com ar quente, ok? Tá. Aí, aqui, olha, eu já trouxe a plaquinha seca, né? Essa área aqui, eu vou até cobrir assim, ó. Essa área aqui, ó, eu dei 2 demãos, tá? E tá pronta já para eu começar a trabalhar a minha pátina. Vou trabalhar desgastando com uma lixinha. Deixa eu achar a lixinha aqui. Isso. A lixa que eu vou usar é uma lixa branca, número 100. Uma lixa bem grossa mesmo, tá? E com a lixa, eu vou dar os desgastes aqui na madeira, ó. Trabalhando em todos os sentidos para ficar um desgaste completo aqui na madeira, ó. É um desgaste suave que eu vou dar nesse primeiro momento, ó. Ok? Não precisa usar força. Não precisa usar força. O que eu preciso é usar uma lixa grossa para que eu não tenha que ficar sofrendo aqui, apertando demais. Olha. Tá? Já desgastei.
Daí, eu vou estar fazendo aqui um efeito imitando um ripado da madeira. Então, o que que eu vou fazer aqui? Vou dividir mais ou menos essa madeirinha tem 30 centímetros. Vai dar aí, cada ripa, 3,75 mais ou menos. Se eu quiser todas as ripas iguaizinhas, eu faço isso. Se não, eu venho aqui a olho, ó, e vou dividir essa madeira. Olha como é que eu vou fazer. Uma régua, uma chavinha de fenda. Que todo mundo tem que em casa. todo mundo tem em pega lá casa. da caixa de ferramentas do marido. Do marido, olha. E vou desgastar assim, ó. Esse desgaste já vai me imitar a divisão das ripas, tá vendo, ó? Mais uma aqui. Ó. E você vê que não precisa fazer força, porque a cera que eu coloquei protegendo o marrom, ó, mesmo que eu faça esse esforço, eu não arranco o marrom, ó. Ela não tira, foi o por causa marrom da cera, preserva então. por causa da cera, tá? Vou dar mais um desgastezinho. Para poder começar a entrar com a tinta colorida, tá? Mas antes de entrar com a tinta colorida, né, vamos dar só uma paradinha aqui. Vamos para o nosso momento de espiritualidade, que a gente tem todo dia, aqui de segunda a sexta, para o nosso terço da misericórdia. Daí, voltando, a Célia termina essa parte, a Pátina com a parte colorida, e depois ensina as outras duas. Eu já volto já.